Olá, se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe like, tá bom? Obrigada de coração. Queridos, tema: o nosso Deus é Deus do monte e é Deus dos vales. Amém? Eu não sei qual é o momento que você está passando. Talvez você esteja no vale. Amém? Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é também o Deus dos vales. O rei de Israel estava com problema. Moabe não passava os tributos ali para ele. E ele vai ao rei de Judá e ao rei de Edom. E eles três fazem uma aliança e vai contra Moabe. Ali houve um planejamento de água, de comida para aquele exército, leva os animais. Naquele tempo, quando eles saíam marchando, eles paravam no final do dia para fazer sua alimentação, matavam uma cria, um boi, e ali se alimentavam. E no 7º dia de marcha, ali para aquela guerra, falta água. Aí você pode me perguntar, mas por que faltou água se houve planejamento? Queridos, é assim também em nossas vidas. Às vezes nós fazemos planejamento e sai do controle. Mas, porém, quando sai do controle, nós temos que buscar uma orientação divina. Amém? Na hora que faltou ali a água, quando falta água, quando falta algo em nossas vidas, alguns estão tendenciosos a murmurar. O rei de Israel murmurou. Você conhece assim o tipo de pessoas que têm fé, que na hora da prova começa a murmurar? O rei de Israel começou a murmurar: ai, o Deus trouxe para cá para nós morrermos na mão de Moabe. O rei de Judá, aí simbolizando aqueles crentes que a fé realmente está no Senhor, na hora do vale, na hora da prova, ele diz: aqui não tem nenhum homem de Deus. O rapaz disse: sim, tem. Tem Eliseu, o profeta Eliseu, que deitava água sobre a mão de Elias. Mande chamar. Chamaram. E quando ele chega ali, queridos, como é importante buscarmos orientação divina. Nós não podemos agir sem uma orientação divina em nossas vidas. O rei de Judá, ele tomou uma atitude correta. Porque muitos, na hora da prova, na hora do vale, na hora da falta de alguma coisa, tomam atitude incorreta, atitude precipitada, atitude que não vem do Senhor. Exemplo, Emelec, esposo de Noemi, eles moravam ali em Belém. Belém significa casa do pão. Só que um dia falta pão. Faltou pão em Belém. E ele, o esposo de Noemi, ele pega e decide ir para Moabe. Sai da casa do pão. Do que Deus está nos falando? É que muitos estão dentro da casa do pão, a igreja é a casa do pão. Mas na hora que falta alguma coisa, quer ir para Moabe. Moabe significa também mundo. Significa carne, a vontade e o desejo da carne. E ele pega, vai para lá. Olha como uma atitude precipitada traz a destruição de uma família. Ele morre os 2 filhos, eles perdem tudo que levaram ali, estavam já passando fome. Noemi, um dia, recebe uma notícia. Sabe, lá em Belém, Noemi, lá agora tem pão. Eita glória! Lá agora tem fartura. E ela lembrou de voltar para casa do pão. Só que quando ela volta para casa do pão, ela volta viúva, sem os filhos, volta sem nada. Mas quando ela recebe ali a notícia, ela volta. E ela diz as seguintes palavras, né? Estou voltando vazia.
por uma atitude errada. Já Ruth sai de Moabe para seguir Noemi, debaixo de uma orientação de Deus. Quando ela chega lá, naquele lugar, né, na casa do pão, ela prospera, ela tem filhos, ela casa com um dos homens mais ricos da cidade. Olha a diferença de você tomar atitudes precipitadas quando falta alguma coisa. Amém? Então o rei de Judá ali naquela falta daquela água, ele busca orientação divina. E na hora que ele busca orientação divina, vão ao profeta. O profeta, quando chega ali, se você ler esse texto, lá em 2 Reis 3, né, o 15, 16, 17, você vai entender essa história. Lê desde o capítulo 1 para você entender a história. Sei eu que naquele momento o profeta não tinha palavra. E o profeta não pode falar aquilo que Deus não manda. Mas o profeta, ali naquele vale, ele manda buscar um tangedor, que significa um cantor, um músico. Ele diz assim, manda buscar um músico. Olha, queridos, quando nós estamos no monte, assim, ó, no monte, nós não mandamos buscar, porque existe muitos, né, no monte, muitos adoradores. Mas quando nós estamos no vale, nós temos que mandar buscar, não é verdade? Então ele manda buscar um adorador. E quando aquele adorador, aquele músico começa a tocar, começa a louvar, eu quero te dizer que a unção do Senhor desce sobre o profeta. Então, queridos, quando nós buscamos orientação de Deus, né? A primeira coisa ali que vem é a mão de Deus. Amém? Enquanto estava murmurando, Deus retira a mão. Mas quando começou a adorar, Deus colocou a mão sobre o profeta. O que é que Deus quer dizer para nós, pastora? É que neste vale que você está passando, eu quero te dizer que é hora de você adorar o teu Deus. Na hora que você começar a adorar, na hora que você começar a louvar, na hora que você começar a glorificar, na hora que você começar a interceder, na hora que você começar a se congregar, vem a direção de Deus. Naquele momento, a unção envolve o profeta. E o profeta recebe a orientação divina. E a orientação era que abrisse muitos vales, que abrisse ali cisterna, buracos. Mas o profeta ali, Deus diz assim, olha, não vai ter vento, como está tendo muito vento aqui, ó. E não vai ter nuvem. Sabe o que significa? Deus quer dizer para você e para mim que não importa sinal. Se você tiver fé, a Bíblia diz, né? O meu justo viverá da fé. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que eu não preciso ver para crer, eu preciso crer. O que Deus quer é que eu e você creamos. Apesar das circunstâncias, apesar desse problema, apesar desse médico ter dito que não vai ter jeito, que não vai ter cura, apesar dessa porta fechada, apesar dessa família com problema, eu quero te dizer que Deus é maior. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus age. Sei eu que eles obedeceram. Eles cavaram mesmo sem enxergar. Amém? E naquele momento que eles cavaram sem enxergar, aquelas cisternas, no dia seguinte, para surpresa de todos, estavam cheias de águas. Águas para cavalos, águas para o boi, águas para aquele exército. Foi solucionado o problema. Primeiro, eles buscaram a orientação de Deus. Segundo, depois da orientação de Deus veio a provisão. Amém? Problema
Terceiro, problema solucionado. Eu não sei qual é o problema que tu esteja enfrentando, mas quando você invoca o teu Deus no vale, Ele vai te dar vitória e vai solucionar o teu problema. Amém? Sei eu que ali aquilo amanheceu tudo cheio de água para saciar a sede de todos os animais. Então, às vezes você esteja aí com sede em alguma área da tua vida. Você não tem visto prosperidade naquela área, mas o Senhor teu Deus está te dizendo que Ele é o provedor e Ele vai te prover. Amém? Só que Deus é grande, a misericórdia dEle é imensurável. Deus, Ele é tremendo. Ele queria dar um mimo para eles ainda. E o que foi que Ele disse? Já tinha água, solucionado com a água. Mas Deus disse uma frase melhor. Ele diz, eu entregarei na mão de vocês Moabe. Queridos, depois deles saciarem ali, depois deles, os animais beberem aquela água, eles vão marchando. Israel, Judá e o rei de Edom vai marchando contra Moabe. E Deus dá a vitória. Ele destrói ali aquele exército de Moabe. O que é que Deus está te dizendo? É que todos os teus inimigos vão ser destruídos pela mão do poderoso Deus. Aleluia! Depois de Deus te dar direção, depois de Deus te dar provisão, depois de Deus te dar vitória contra os teus inimigos, tudo isso veio porque eles adoraram o Senhor no vale. O mesmo Deus que está no monte é o Deus também que está no vale. O mesmo Deus que está com o rico também está com o pobre. O mesmo Deus que está com aquele que está curado está também com o enfermo. Nós precisamos entender isso. Amém? O mesmo Deus que está te fazendo naquele momento te chorar é o mesmo Deus que vai te alegrar. O mesmo Deus que permitiu você entrar nessa prova é o mesmo Deus que vai permitir a tua vitória. Assim como Ele permitiu que Israel, que o rei de Edom e o rei de Judá, Josafá, acabasse ali aquela água e eles fossem parar ali no vale. E mediante a fé deles, mediante a obediência, mediante eles buscarem orientação de Deus e não sua, foi desatado sobre eles uma grande conquista naquela batalha. A vitória. Amém? Compreende isso? Que Deus te abençoe. Que Deus te faça aí prosperar. Que a bondade de Deus te alcance. E a misericórdia de Deus te alcance. Que todas as portas fechadas se abram para você. Que o teu Deus se manifeste neste vale que você está passando. E que você receba a vitória em todas as áreas. Em nome de Jesus, um Shalom Adonai.